Os irmãos tenham mencionado de outra forma, mas no versículo 2 de Romanos 12 mesmo, nós falamos, os irmãos comentaram um aspecto, não vos conformeis com este mundo, mas nós temos também a segunda parte do versículo, que é: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então não seria somente não se conformar, não tomar a forma, né, desse mundo, mas também a necessidade de transformar o nosso entendimento. E o que foi mencionado também dessa exortação, né, foi feita bem aos jovens, mas também para nós todos, né, que uma observação aqui. Já aconteceu isso no século retrasado, quando os irmãos começaram a se separar do sistema religioso e a se reunir, em que surgiu um tratado, um livreto, né, um artigo sobre o poder de união. Então o título era Separação do Mal, Poder para a Unidade. E mais tarde esse irmão, o Darby, ele escreveu um outro folheto falando: olha, o aspecto da coisa é que, na realidade, largar do mal não é o poder de unidade, mas o amor é. E muitas vezes nós incorremos nesse sentido. Nós lemos em Timóteo de nos separar dos vasos de desonra e achamos que fazer isso nos torna uma pessoa diferente e melhor. Mas, na realidade, quando nós deixamos ou nos apartamos dos vasos de desonra, é para servirmos a Deus. Não adianta eu abandonar ou deixar, me apartar dos vasos de desonra e começar a julgar todo mundo que não fizer isso não é bom como eu. Porque daí eu sou um sectário, eu estou fazendo uma divisão. O que nos mantém na unidade do corpo de Cristo é o amor e a graça de Deus. Não é o eu me apartar. O eu me apartar do mal é consequência da santidade de Deus. Mas não é o apartar que me torna uma pessoa santa, no sentido de que eu sou melhor do que os outros e que quem não faz isso deve ser julgado, a ponto de, às vezes, nós acharmos que alguém que comete algum deslize não pode partir o pão. Pronto, não pode ficar comigo, tendo comunhão comigo, que é comunhão com o mal. Não é assim a coisa. Nós vemos o Senhor Jesus andando aqui na terra, ele sentava com os pecadores, comia com eles, e a única situação em que nós vemos o Senhor se opondo e sendo agressivo, até com todo respeito falo isso, é quando era com os líderes fariseus. Então nós, muitas vezes, queremos tratar nossos irmãos, que às vezes são simples, ignorantes da verdade, e que por uma ou outra razão, deixaram o sistema religioso, viram alguma coisa e que começaram a buscar a verdade, estão reunidos, mas ainda são débeis. E por uma ou outra razão, aparece uma situação em que ele tem algum relacionamento com alguém nas denominações. Se nós tratarmos eles como se eles fossem os líderes que aceitam uma doutrina errada, nós estamos sendo muito severos, nós não estamos agindo em amor. Eu digo isso porque muitas vezes surgem situações em que eu tenho que me envolver no mundo. Eu não posso pensar que, como cristão, eu saio do mundo, ou eu então agora sou coberto por uma redoma de vidro e ali ninguém pode entrar se não tiver a minha doutrina. Isso é sectarianismo, gente. Isso não é cristianismo. Não é o cristão no sentido da palavra. Por exemplo, uma cerimônia em que eu tenha que participar. Um parente meu vai casar numa igreja católica, numa denominação. Não, na igreja católica eu não piso. Não, na coisa eu não vou. Eu acho que seria extremo isso daí. Porque, na realidade, o fato de você ir numa cerimônia dessa não está querendo dizer que você concorda com o que está sendo feito. Apenas que ele está casando e você está indo lá como parente participando disso. Agora, eu não posso colocar alguém fora de comunhão porque um dia foi no casamento de um parente. Eu digo isso porque é um fato que ocorre, talvez
o zelo de manter a santidade das coisas do Senhor leve a gente para o outro extremo, de um legalismo que acaba derrubando alguém ou atrapalhando o crescimento e o conhecimento da verdade. É alguém que é simples, na verdade, ele não estava fazendo isso por maldade. Agora, outra coisa é alguém que, estando no nosso meio, partindo um pão conosco, insiste em falar que não tem problema nenhum ele assistir aos cultos da igreja tal, em tal lugar. Pode fazer as duas coisas. Isso é realmente passível de não se ter comunhão com ele. Porque ele aceita as doutrinas de lá e vai lá junto com eles praticar. Há uma diferença muito grande. Então, que nós sejamos bem conscientes de que nós não somos os guardiões da verdade e nem guardamos a casa de Deus no sentido de que tem que passar pelo nosso crivo, se não passar não serve. A palavra de Deus é o nosso guardião, né? É o que nos leva a conhecer a verdade e agir na verdade de acordo com o que conhecemos e temos luz. E se não temos, aguardamos o Senhor que Ele nos dará. Mas eu queria só fazer esse sentido para mostrar, existe esse antagonismo. Não é o extremo de achar que porque eu abandono essas coisas, pronto, isso já é suficiente e que eu não tenho que fazer a outra parte, que é, como o irmão estava falando, em Romanos 12, não se conformar com esse mundo, mas nos transformar. Porque não adianta nada não ficar conforme na igualdade do mundo, mas também não me renovar em nada, ficar do jeito que eu era antes. Existe a necessidade de renovação. Nós temos necessidade de crescer no conhecimento de Deus. Isso só é possível na escola de Deus, como o irmão estava falando. Nós estamos numa escola. O exame final talvez seja daqui uns 40 anos, como ele falou. O capítulo 12, outra vez, de Romanos, a partir do versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segue a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Acho que ajuda que lemos de novo, irmão, a porção, porque esquecemos de uma reunião a outra, não? E essa parte, para mim, é muito importante, irmãos, de um corpo de Cristo.
Sé que conocemos esa verdad aquí, pero siempre necesitamos renovar el pensamiento según la palabra. Moramos en un mundo donde el pensamiento es en contra de la palabra de Dios. Entonces necesitamos voltar de nuevo, por más que conocemos, pasar de nuevo a la palabra de Dios. Y somos un cuerpo. Para mí es un placer muy grande estar con ustedes, los hermanos brasileños. El mes pasado estaba en Colombia, en Venezuela. Diferentes circunstancias ahí, hermanos, completamente diferentes. Pero el mismo espíritu que nos une en un cuerpo. Partir pan con los hermanos que han conocido a Cristo como miembros del cuerpo de Cristo. ¡Qué precioso! Pero en esa porción nos fala de diferentes dons que tenemos cada uno. No es unos que estamos aquí adelante en la reunión que falamos. Todos tenemos esos dones. Como el hermano faló esta mañana en la pregación, que aún las hermanas tienen buenos dones. No toman parte en ministerio público, en asamblea, pero muy importante aparte de las hermanas también. Y en algunas partes he conocido asambleas en Bolivia donde siento, hermanos, que el testimonio persevera en este lugar por la fidelidad de hermanas, no hermanos, tanto. Y para mí es una enseñanza muy importante. Yo no sé, hermanos, por qué es que muchas veces las hermanas son más fieles que los hermanos. ¿Por qué somos así, hermanos? Yo no entiendo bien, pero se ve lo mismo en el tiempo del Señor Jesús. Había 12 apóstoles. El Señor faló tantas veces: nos vamos a Jerusalén, voy a ser crucificado, muerto y voy a resucitar el tercer día. ¿Entendieron? No entendieron. Pero había, pienso, hermanos, un hermano que sí parece que entendió. Una mujer que se llamaba María de Betania. Sentaba a sus pies del Señor Jesús. Escuchaba su palabra. Y no se encuentra María de Betania en la cruz, tampoco en la tumba del Señor Jesús. Porque yo pienso que había escuchado su palabra, que iba a resucitar de nuevo. Y viene antes de que fuese crucificado para usar el ungüento para su sepultura, a ungirle antes de que fuese crucificado. Hermanos, para mí me fala mucho eso, y como hombres nos debe hacer un poco despertar mayor, hermanos. Porque somos así, hermanos, un poco más, no tan buenos como nuestros hermanos. En las asambleas siempre se ve más hermanas que hermanos. ¿Por qué es eso? No digo siempre, porque tal vez no es así siempre, pero muchas veces es así. Pero los dones que Dios da es para todos. Y debe haber ejercicio cuando nos congregamos con el Señor Jesús en medio. Y el Espíritu Santo aquí operando en nos, no en unos cuantos, pero en todos. Si llego aquí, debo llegar con el ejercicio de corazón. Señor Jesús, como miembro de tu cuerpo, si quieres utilizarme,
ocupar-me nesta reunião. Quero estar pronto para tu uso. ¿Estamos en este sentido aquí, hermanos? ¿O estamos, a veces sentamos con a pensar, no voy a hablar ni una palabra aquí? Sí, hermanos, necesitamos este ejercicio de corazón. No son todos dones lo mismo, son diferentes. Y queremos un poco entender esas partes que fala en versículo, comienzos diferentes dones en versículo 7, ¿no? Disculpe, en versículo 6, ¿no? De modo que ten diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si é de profecia, seja ela segunda a medida da fé. Está don de profecía. Quiero escuchar mis hermanos explicarme eso, por favor. Don de profecía, ¿cuál es? Outro dia um irmão deu uma definição que eu achei muito boa para profecia. Porta-voz. Toda empresa tem um porta-voz, tem um assessor de comunicação, o governo tem um porta-voz, tem alguém que fala pela empresa para as pessoas. Então, o profeta, ele fala por Deus. É evidente que existem diferentes caracteres, né, maneiras de se fazer isso. Haviam aqueles profetas do Novo Testamento, quando ainda não existia o Novo Testamento escrito, que falavam da parte de Deus por revelação de Deus. E aí, realmente, o que nós temos hoje são profecias desses profetas nas cartas, nas epístolas. E hoje nós falamos também da parte de Deus, mas conforme aquilo que nós temos nas nossas mãos, da palavra de Deus, e obviamente guiados pelo Espírito Santo, deveria ser pelo menos. Mas é um porta-voz, é alguém que fala da parte de alguém. Agora, o interessante é que esse versículo 6, ele fala, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Por que será que ele fala isso, segundo a medida da fé? Porque eu posso profetizar, às vezes, coisas que eu sei, mas que eu não tenho nenhum exercício nisso. Eu sei só intelectualmente, mas eu mesmo não estou disposto a colocar isso em prática. E há uma diferença muito grande, né, quando nós falamos daquilo que nós vivenciamos pela fé e daquilo que simplesmente nós lemos em algum livro e achamos interessante e fizemos anotação. Lá em Apocalipse, tem uma passagem que ilustra bem uma situação assim, quando o apóstolo João recebe o livrinho, Apocalipse, capítulo 10, versículo 9, né? E fui ao anjo dizendo, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Agora ele está sendo chamado a profetizar. Mas não depois que ele comeu o livrinho só, enquanto estava doce na sua boca, mas depois que ele engoliu o livrinho e sentiu o amargor no seu estômago. Isso é a aplicação da verdade em si mesmo. É o exercício, né? Eu leio alguma coisa, leio a palavra de Deus, medito naquilo, exercito aquilo e, obviamente, eu vou falar então, vou profetizar, não como alguém que apenas sabe, porque leu, porque aprendeu, foi à escola, fez um curso, alguma coisa assim, mas como alguém que vivenciou aquilo. E eu creio que aqui tem a ver com essa passagem, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Porque nós podemos sempre conhecer mais do que a nossa fé consegue engolir.
por assim dizer, consegue abraçar, né? Nós podemos saber mais. E às vezes nós temos que colocar uma faca na garganta aí, porque, como fala no versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E vejo também, irmãos, que a profecia é o sentir que a pessoa que tem esse dom sente a necessidade do povo também. Nota um versículo em 1 Coríntios 14, versículo 3. Mas el que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Assim que é discernir a necessidade do povo. Talvez não entendam a palavra de Deus. Necessita edificação, ensinança. Pero talvez há irmãos que entendem a palavra, necessita exortação para que eles ponham em prática a palavra que conhecem. Essa é outra coisa. Pero há outra necessidade também, consolação, quando as pessoas estão doentes espiritualmente e necessitam, talvez, consolação da palavra, não? E um profeta é um que discerne a necessidade do povo e, segundo essa necessidade, fala a palavra de Deus. Esse é um dom muito importante. Não é o mesmo que um dom de maestro, que fala também em Efésios, que é para ensinar a palavra. E há pessoas que têm muito boa dom de ensinar a palavra de Deus. Lo falam muito claramente, pero muitas vezes falam a palavra, pero se não é necessidade de ensinança, não é isto que necessitam. O profeta é um que entende, sente a necessidade e, segundo essa necessidade, fala a palavra. O dom de ministrar, o que quer dizer isso? Creo que es la misma palabra servir, ¿no? ¿No es lo mismo? A veces falamos de un ministro, pensamos en una persona muy importante, pero realmente la palabra es siervo. ¿Hay necesidad de servir? ¿Qué es que fala el Señor Jesús? Más importante es el que sirve. Y el Señor Jesús no vino a este mundo sino para servir y dar su vida para nosotros. Oh, hermanos, ¿cómo somos? ¿Estamos prontos para ver la necesidad de otro y ayudar en lo poco que podemos? Este es ministrar, ¿no? O servir. ¿No es cierto? A palavra é diaconia. Sí. No original grego é diaconia. Ajá. Y en eso, Febe, que faló hermano Juan en la predicación, diaconisa es sierva da iglesia de Sincrea. Okay. But these gifts have been given from an ascended Christ. Nós temos que entender que esses dons descem de Cristo para cá. He has finished the work of redemption Ele completou a obra de redenção, and has entered the glory entrou na glória as a man, como um homem, and he has showered down these various gifts
e derramou aqui diversos dons to members of the body of Christ, para membros do corpo de Cristo, of his body, seu corpo, which was formed at Pentecost, que foi formado no dia de Pentecoste, where the believers were united into one unity, one body. quando os cristãos foram reunidos em uma unidade, em um corpo. As in the human body, each member has a function to perform. Assim como no corpo humano, cada membro tem uma função para fazer. And if it does not function E não funciona, as it should, the whole body will suffer. e se não funciona como deveria, todo o corpo sofre. So the Lord has given you an ability Assim, o Senhor tem dado a você uma habilidade to do something in the body of Christ de fazer algo no corpo de Cristo better than anyone else. melhor do que qualquer um outro. There's a verse in 1 Peter 4 that might help us here. 1 Peter 4 and 10. Há um versículo em 1 Pedro 4:10 que pode nos ajudar aqui. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. So the authority for the exercise of that gift comes from an ascended Christ. Assim, a autoridade desses dons vem de alguém que subiu aos céus. And the authority to minister the word of God does not come from man. E a autoridade para ministrar a palavra de Deus não vem do homem. The ability is given by Christ, Essa habilidade é dada por Cristo. and the authority is from Him. E a autoridade é dele. So we don't have to have a degree from a Bible college. E assim nós não precisamos ter nenhuma graduação de um instituto bíblico ou de um colégio, uma faculdade bíblica. But we each one are a servant of the Lord. Mas cada um de nós é um servo do Senhor. Maybe not in the public sphere, Talvez não na esfera pública, but an important place to fulfill. mas um lugar importante para cumprir. In the Old Testament, we have the sons of Aaron, No Antigo Testamento nós temos os filhos de Arão and the Levites, each one having a place, a labor to perform. e na tribo dos levitas, cada um tinha uma obra para cumprir, A burden to bear, uma coisa para carregar, a work to do. um trabalho para fazer. The appointment came from Aaron, A direção vinha de Arão, but now we get our appointment from the ascended Christ in glory. mas agora nós recebemos essa direção de um Cristo elevado aos céus. And we can be happy in that service the Lord has given us to do. E podemos estar contentes nesse trabalho que o Senhor nos deu para cumprir. If we turn to Galatians 6 for a moment here. Vamos um momento abrir em Gálatas capítulo 6. Galatians 6. Where is it here? 5. Versículo 4. Versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não noutro. So that shows us that we can be happy in that place the Lord has put us in. Assim nós podemos ver que podemos estar felizes naquele lugar onde o Senhor nos pôs para estar. Without desiring some other position. Sem ter que desejar por outra posição. Some of the Levites, they only carried a few pins. Alguns dos levitas apenas tinham que carregar alguns pregos ou pinos. Others were right in the forefront. Outros estavam bem no fronte. But it was the work that Aaron had appointed for them. Mas esse era o trabalho que Arão tinha apontado para cada um deles fazer. So we can be happy in that place the Lord has put us in, the work He has given to us.
E assim nós podemos estar felizes estando no lugar onde o Senhor colocou para nós estarmos. Though it may appear insignificant in the eyes of men. Embora possa parecer insignificante essa posição aos olhos dos homens, But if we do it for the Lord, mas se fazemos isso para o Senhor, for the assembly, for His people, para a Assembleia, para o seu povo, we fulfill that ministry the Lord has given to us. nós cumprimos aquele ministério que o Senhor nos deu para fazermos. We can be happy in it, Podemos estar felizes nele and there will be a reward for it. e haverá uma recompensa para isso. Só ler um versículo em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Deus Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti em minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Então é um exemplo claro de que muitos de nós aqui, muitos dos jovens que estão aqui, e muitos dos que nasceram em lares cristãos, né, que desde o início estão reunidos com os irmãos, nós temos a tendência de nos acomodarmos. Isso falo da nossa geração, a geração mais nova, né? E que muitas vezes nós nos acomodamos e deixamos que os irmãos mais velhos falem. E muitas vezes o que o Senhor realmente quer é que nós despertemos o dom que existe em nós. E o exercício, muitas vezes, existe o temor de errar, de falar alguma coisa que realmente não está certo, mas ainda bem que nós temos os irmãos mais velhos para nos corrigirmos. Então, o que Paulo está exortando aqui a Timóteo é que exista esse exercício de não ter o temor. A gente não é para ter o temor. E se houver o medo de falar e houver o receio, que realmente é um conforto para nós, na verdade, nós temos os irmãos que nos corrigem. Então esse é um chamado e é um exercício, né, que principalmente os irmãos mais novos, né, daqui uns anos a gente não sabe como que estarão os nossos irmãos mais velhos, né? Então esses dons, eles precisam ser exercitados para que a palavra do Senhor continue. Nós vamos ficar surpresos, se eu posso dizer assim, quando chegarmos no céu, de ver os irmãos que durante toda a vida nunca foram notados na Assembleia, e o Senhor honrando aquela função que nunca ninguém percebeu, mas era vital para toda a Assembleia. Por exemplo, chegarmos no céu e vermos aquele irmão que todo domingo arrumava a mesa com o pão no centro, e ninguém nunca fez isso, porque nunca ninguém pensou que isso era alguma coisa para se fazer. Mas se ele não fizesse, não ia ter o pão e o cálice na mesa para a gente fazer isso. Ou aquele irmão, aquela irmã, que durante toda a vida ela visitava alguém num hospital e pregava o evangelho, e nunca ninguém soube que ela fez isso, mas o Senhor vê. Então,
A gente tem a tendência a pensar que somente aqueles dons que dão eminência a quem fala é que são importantes. Então, aquele irmão fala bastante, ele ajuda, nossa, ele vai ter um galardão nos céus. E talvez a gente nunca perceba que o verdadeiro galardão, o grande galardão tão importante como esse, daquele que ajudou a falar, que ministrava a palavra, que era um profeta, não é muito mais relevante para Deus do que um simples tratamento. Alguém fazer um pão para pôr na mesa, ou comprar o vinho para pôr na mesa, ou limpar o salão, ou qualquer coisa que seja, sabe? Cuidar de um velhinho. Eu me recordo, um irmão que já está com o Senhor, que todo final de semana, quando ele estava na cidade dele, no sábado, ele pegava o carro dele, cruzava a fronteira, ia no México visitar um irmão cego de idade, que quase não saía da cama. E todo mundo pergunta, o que esse homem vai perder todo esse tempo, com o dom que ele tem de ministrar, visitar uma pessoa que é cega, e que fruto pode trazer isso? Mas ele ia, sentava com esse irmão, levava pão, passava na padaria, comprava pão, biscoito que ele gostava, sabia do que ele gostava, levava para ele, abria a Bíblia e ficava lendo com ele, e o irmão falava das experiências dele e tal. Entrava no carro, saía, ia lá no centro da cidade, dava folheto e ia embora para casa. Durante anos ele fez isso, e hoje a Assembleia de Tijuana é maior do que a sua própria Assembleia de onde ele era. Tem mais irmãos reunidos em Tijuana, que era a cidade onde ele ia visitar esse irmão cego. Esse irmão faleceu, está com o Senhor também, esse irmão que era cego, o irmão José. Mas dessas visitas, dele visitar esse homem, ele passava na rua e dava folhetos, e pessoas que receberam o folheto começaram a se interessar e acabar indo visitar, e ele ia, batia na porta, visitava as pessoas, falava, vou te visitar, e ia lá mesmo visitar. E no final, o fruto de tudo isso. Por que eu estou falando isso? Porque aos olhos nossos parece, puxa, não é mais importante ele fazer tal coisa e não isso. Mas o que é importante para nós pode não ser para o Senhor. Às vezes a gente pensa que só sair daqui, ir para a África, para a Índia, isso é ótimo fazer. Quando o Senhor está mandando, é para ir. Mas eu ir fazer todas essas coisas ao meu moto próprio, ao passo que as coisas que o Senhor pede para eu fazer aqui, na minha Assembleia, eu não estou fazendo, que galardão pode ter? Eu não estou aí. Eu quero dizer com isso, obedecer o que o Senhor, a posição que o Senhor colocou, é aquela que Ele te colocou, não aquela que você almeja e pede por bênção depois, ou pede por recompensa. Não. O Senhor coloca a cada um de acordo com o que Ele quer, não de acordo com o que a gente quer. E seja ela o ministério, a profecia, ou qualquer coisa, seja feita de acordo com o dom de fé, com a proporção da fé que cada um tem e que o Senhor distribui, e não querer almejar a posição. Citando os levitas, isso aconteceu entre os levitas. Dos levitas, existiam 3 famílias principais, cada uma com a sua função. Uma tinha a função no santuário, de carregar a arca, cobrir a arca de ouro. Outro tinha de levantar os postes, outro de carregar. E tem uma rebelião em que morre toda a família, que é de Coré, que ele chega dizendo que estava defendendo o interesse do povo, dizendo, pô, não somos todos santos? Por que Deus só fala por Moisés e Arão? Por que não fala por nós também? Então chama os príncipes e começa a fazer uma revolta entre eles contra Moisés e Arão. E Moisés vai e ora a Deus e volta com uma palavra que você fala, de onde que ele tirou isso, eu não sei, mas nós sabemos, lógico, né? Mas aparentemente Moisés vem falar um negócio que não era manifestado ali. Esse homem, Coré, estava ali querendo defender os direitos do povo, mas na realidade o coração é revelado quando Moisés fala, não é muito que ministre as coisas do Senhor como um corarita, por que agora você quer almejar a posição do sacerdote ou de Moisés? Então, na verdade, o coração dele é que ele queria ser o que Moisés era. Ele queria um lugar que não era dado para ele. E o que acontece? Uma rebelião que termina com uma condenação para ele, porque ele foi rebelde contra as coisas do Senhor. Muitas vezes, o Senhor nos coloca em fazer alguma coisa, mas nós queremos fazer outra. Isso não é servir a Deus, isso é querer fazer a sua própria vontade. O Senhor Jesus, durante todo o tempo em que esteve aqui na terra, apesar de ter a vontade dele
igual a do Pai, ele não fazia a sua vontade, ele fazia a vontade do Pai. Por isso o vemos constantemente em oração. O que era o Senhor Jesus orando? Por acaso ele não tinha comunhão com o Pai, que ele precisava orar para pedir perdão de alguma coisa? Não. Era comunhão com Deus no sentido pleno de comunhão, sem impedimento de pecado, porque não existia pecado. Quando lemos em Hebreus que ele é sem pecado, não é que ele não tenha cometido pecado, é que o pecado fora das coisas de Deus. O Senhor Jesus não podia ser relacionado com o pecado, porque o pecado não existia nele, como existe em nós. Mas ele constantemente estava orando a Deus e falando: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Apesar de a sua própria vontade, eu creio, fosse semelhante à do Pai, porque ele e o Pai eram um. Mas ele não fazia a sua vontade, porque ele estava aqui andando em obediência, aprendendo as coisas pelo que sofreu, a obediência pelas coisas que sofreu. E a obediência é uma coisa que nós temos que aprender também. A obediência não só à palavra de Deus, mas àquela função que Deus nos coloca no corpo de Cristo. Não podemos almejar coisas maiores e nem podemos desprezar aquilo que Deus nos colocou para funcionarmos. Porque assim, pensando assim, nós estamos trabalhando junto com o corpo para o bem em geral de todo o corpo, não individualmente de um membro. De nada adianta eu ter uma mão super desenvolvida e a outra atrofiada. As duas têm que ter a função para elas, dentro das proporções que o corpo necessita. Porque qualquer coisa que seja desproporcional é uma anormalidade. E no corpo não pode ter anomalias, tem que ser tudo funcionando para a honra e glória do Senhor, não nossa, não dos membros. Nenhum membro faz a coisa para ter mais honra. Que exercitar-nos, irmãos. Um dia vamos estar diante da presença do Senhor para dar conta. E o Senhor vai dizer: he dado um dom. ¿Qué fiz com esse dom? E vamos a ter que dar conta ao Senhor. Vamos a dizer: não sabia que era meu dom. Necesitamos, eu sei que talvez não entendemos que é o dom nosso, pero o importante é dizer: Senhor, ¿qué quieres que eu haga comigo? Esse é o importante, ter esse espírito de disposição a suas vontades, como Ele quer em nós. Timoteo, como usted leyó, hermano, en 2 Timoteo 1, fala a Timoteo, y es interesante, que despertes o don de Dios que existe en ti. Despiertes, porque muchas veces los dones son dormidos. No estamos utilizándolos. Se ve esto en muchas partes. ¿Qué va a pasar en mi cuerpo si una mañana despierto en la cama y a mano dice: oye, voy a hacer todo el trabajo del cuerpo, solo mano va a mover? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Fica paralizado en la cama. Eso es lo que ha pasado en mucho parte del cristianismo, hermanos, que el cuerpo de Cristo está dormido, no está funcionando. Tenemos que aprender lo que el Señor nos ha dado para nos, utilizarlo. Voltando a Romanos 12, queremos tocar estos otros dones porque son importantes también. Fala el siguiente versículo 7, si de a enseñar haya dedicado a ensino. Este es lo que hemos hablado de enseñar a palabra. Y lo que viene enseguida es o que exhorta, use ese don en exhortar.
Primero viene enseñanza, después exhortación, porque la exhortación es la base de enseñanza. Y conocemos a hermanos que son boas para exhortar, pero si saben utilizar en su lugar a exhortación, es después que un hermano ha enseñado la palabra. Entonces ven la exhortación también, necesario. Exhortación es despertar a una persona la responsabilidad de actuar conforme a la enseñanza de la palabra, ¿no? Importante es la orden que tenemos ahí también. O que reparte, fácelo con liberalidad. Ahí, hermanos, tenemos mucho para repartir. Sentido espiritual, sentido material también puede ser, pero para hacerlo con liberalidad. Yo me arrepiento, hermanos, de muchas veces tener oportunidad de dar alguna palabra de ayuda y no he hecho en su momento, y después lamento, hermanos. Pero Dios nos tiene bendecido con tantas cosas espirituales, más que todo, pero también materiales. Somos para repartir, entonces, hacemos con liberalidad. Luego viene otro don, precedir. ¿Qué es eso? Sí, ese es interesante. El hermano Juan faló de que los dones ven de un Cristo que está ascendido a la diestra de Dios. Tenemos los dones mencionados en 3 partes de las Escrituras. En Romanos aquí 12, 1 Corintios 12 y en Efesios 4. En Efesios 4 los dones son, como el hermano fala, de un Cristo glorificado a la diestra de Dios. Y en 1 Corintios 12 los dones son de dones del Espíritu Santo. Pero aquí en Romanos 12 los dones son de Dios. Toda la Trinidad está ocupado en la cuestión de dar dones y la actividad de dones en el cuerpo de Cristo. Muy interesante eso, hermanos. Y veo que este sentido aquí en Romanos es más el sentido individual, la responsabilidad individual de cada uno en el cuerpo de Cristo, que es colectivo, ¿no? Y veo que no hay tal cosa que uno que preside sobre todo el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero en el sentido local puede haber hermanos que administran en cuestión de presidir. A lo menos sí entiendo esa palabra, ¿no? ¿Así es la palabra? Presidir. Presidir. Como usted dijo, dirigir. Ajá. Como presidente, liderar. Pero no hay un hermano que puede presidir en todo el mundo, ¿no? Como el sistema católico romano tiene un papa que preside en todo el mundo. No es esto el sentido aquí, ¿no? El sentido, yo pienso que es en el sentido local, hermanos. El Señor pone hermanos que pueden ayudarnos en el sentido local. Como Pablo dice a Timoteo, que despierto don de Dios que está ahí. Desde luego, apóstol Pablo era apóstol, ¿no? Y los apóstoles eran el fundamento de la iglesia. Power to convey or to impart a gift to a believer.
Ninguém hoje tem a capacidade ou o poder de dar um dom a um crente. But Paul had that apostolic authority to do so. Mas Paulo tinha essa autoridade apostólica para fazer isso. Now we recognize that the Lord has given gifts to His church. Agora nós reconhecemos que o Senhor tem dado dons à sua igreja. This was not characteristic in Israel, Isso não era característica em Israel. but now He's made this provision for His church, Mas agora ele fez essa provisão para a sua igreja, that we might be built up, encouraged, para que nós possamos crescer, ser encorajados. and we are to be exercised to use that gift, E sermos exercitados a usar esses dons. not for our own glory, Não para a nossa própria glória, for the glory of the Lord Jesus and the blessing of His people. mas para a glória do Senhor e do seu povo. And that gift has been given to you Esse dom foi dado a você after you were saved. depois de você ter sido salvo. God gave you a gift Deus deu a você um dom that you didn't have before. que você não tinha antes. Now you have a natural ability. Mas você tem habilidades naturais. For instance, the evangelist. Por exemplo, o evangelista. God is going to give the gift of an evangelist to a person who has the ability to speak. Deus vai dar o dom de evangelista a uma pessoa que tem a capacidade de falar And that has courage to go out with the gospel. e que tem a coragem de sair para pregar o evangelho. But natural ability and gift are two different things. Mas na habilidade natural e dom são coisas diferentes e distintas. A gift is from an ascended Christ. O dom é de um Cristo ressuscitado, Something we did not have naturally. de um Cristo assunto. E nós não temos o dom natural, é uma coisa natural It's nossa. a spiritual fact. É um fato espiritual. Llegamos a versículos 9 y 10 desde este capítulo 12 y fala do amor. O amor seja no fingido, aborreciendo o mal y apegados ao bem. Amaos cordialmente unos a otros con amor fraternal, prefiriendo en honra unos a otros. O amor es muy importante en la obra del cuerpo de Cristo. Es lo que faz funcionar bien o cuerpo de Cristo. Pero tenemos dos palabras aquí, amor, que fala, que son diferentes. Versículo 9 es amor agape, que es amor divino. Amor que ama porque Dios es amor. Muy importante eso. Pero en versículo 10 fala de otra palabra. Amaos vos cordialmente unos a otros con amor fraternal. Esa es otra palabra, es phileo en el griego. Y es amor entre hermanos o intercambio de amor o aprecio mutuo de amor entre nos. Yo conozco al hermano Mario varios años ya. He aprendido a apreciar a mi hermano. ¿Usted ha aprendido a apreciarme a mí un poco? Ese es amor fraternal, ¿no? Importante, porque la palabra fala en Hebreos 13:1, permanezca o amor fraternal, ¿no? Tenemos que cultivar ese amor, ¿no?
Pero hermano Mario, tal vez actúo mal algún día y le hago un mal. ¿Me va a amar? Ese es algo que entender, ¿no? Amor fraternal tal vez no hay ahora, pero el otro amor, amor divino, siempre tiene que haber. Y es interesante para mí, hermanos, en el Nuevo Testamento, cuántas veces esas dos palabras aparecen juntos. Les voy a mostrar otro lugar, porque están en muchas partes, pero en primero o segundo Pedro capítulo 1, en versículo 5, fala la palabra, vos también, volviendo en esto mismo toda diligencia, acrecentai a vuestra fe, a virtude, y a virtude, a ciencia, temperanza. Llegamos al versículo 7, y a piedad, amor fraternal. Ahí está ese amor entre hermanos, fileo. Y ao amor fraternal, caridad o amor divino, agape. Eso es importante, hermanos, porque entre hermanos muchas veces hay problemas, ofensas, que ya he ofendido a mi hermano Mario. ¿Me puede amar? ¿Ah? Com um amor, sim. ¿Me vas a amar ainda? Depende. ¿Depende de qué? De amor. ¿De qué amor? Sí. Sí, no va a haber amor fraternal, pero amor divino siempre hay, hermanos, siempre hay. Y por más que un hermano me tenga ofendido, tengo que seguir amando. ¿Por qué Dios nos ama, hermanos? ¿Porque somos mutuo bien? No. Nos ama porque Dios es amor. Y usted no puede cambiar ese facto que Dios es amor y nos va a amar siempre. Oh, hermanos, eso es precioso entender. Otro día encontré con un joven que dice, no quiero asistir más a las reuniones porque los hermanos no entienden a mí. No quieren a mí. Estaba odiando a su persona, centrado en el yo personal. Hermanos, tenemos que trocar ese tipo de pensamiento a otro, de no pensar en el yo personal. Pensar en Cristo, pensar en el bien de otros. Ese es su amor. Por más que me han feito cosas más, tengo que seguir amando. Oh Señor Jesús, ellos escupieron su rostro. ¿Escupir se dice? Cuspido en su rostro. Y le coronaron de espinas. Le llevaron a clavar a la cruz. Y siguió su amor, nunca disminuyó su amor. Ese es el amor que hay en nos ahora. En el cuerpo de Cristo en especial es muy importante que entendamos que no solo es amor fraternal, pero amor fraternal, amor divino.